Realização: Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Apoio: Prefeitura de Carmo do Rio Claro. Novos tempos, nova história. Tiar da nossa terra. A tradição do tiar manual. Falar do tear é um grande prazer para mim. O tear é uma das grandes riquezas que tem no nosso município, Carmo do Rio Claro. Assim, eu sou da 8ª geração, mas o tear já existe há mais de 100 anos na nossa cidade. Veio para atender a necessidade das grandes fazendas, né? Que era no fazer saco de linhagem para o café e mesmo vestuário. Aí daí foi desencadeando a criação de carneiros para a lã, que fez as mantas. E o tear, hoje em dia para nós, já trabalhamos com uma parte assim mais chique, né? Os fios industrializados, as cores fortes, então já está mais refinado do que o objetivo de quando ele chegou. E o tear, para mim, foi assim uma coisa que descobri quando eu era pequena ainda, mas que me trouxe a riqueza que eu tenho hoje, tanto no conhecimento como na minha vida, na vida da minha família, né? Então, o tear é prazeroso falar sobre esse trabalho. E eu vim da zona rural, sou uma menina que veio para estudar na cidade com a idade de 7 anos. Eu vim para Carmo do Rio Claro. Quando estava com 11 anos, que estava no grupo primário, eu não me lembro se foi convite da escola ou se foi um gosto pessoalmente, só sei que fui aprender a parte de tecelagem com a dona Nésia, que era uma das tecelãs mais antigas da nossa cidade. Então, com isso, eu aprendi a função de como trabalhar nesse tear. Comecei fazendo os panos de prato, aprendi passo a passo. Ela ensinou todos os passos, desde a urdição, desde a escolha dos fios, e eu aprendi passo a passo com ela. Então eu sei todos os processos da tecelagem. Com isso, eu acho assim, com o tempo eu fui aprimorando e fui pegando gosto, né, pela tecelagem. Comecei com a produção de pano de prato, que é uma peça bem tradicional, bem antiga, sabe? Centenária, esse modelo do pano de prato. E com isso fui desenvolvendo e fui criando, a imaginação foi fruindo, né? E fui criando em cima dos fios, de cores e assim sucessivamente. Aí tem uma parte que é a parte da urdição, é o primeiro processo da tecelagem. Essa parte da urdição é interessante. Eu falo que ela é uma boa matemática. A gente escolhe o fio, e eu sempre escolhi os fios de boa qualidade, de um bom fornecedor, porque se você não coloca um bom fio no tear, ele dá muito trabalho na hora de tecer, porque ele começa a arrebentar. Então, você tem que começar a selecionar desde a escolha dos fios. Aí você escolhe os fios, pensa no que você vai fazer no tear para você decidir a largura do tecido, comprimento, fazer as contas de quantas peças você vai colocar no tear para você saber a metragem da urdição. É um processo que a gente fala assim, não é tão difícil como tecer, mas é um processo de muita responsabilidade e escolha que você faça ali para dar certo até a finalização do tecido. Então eu escolho o fio, eu vejo o que eu vou colocar para me saber a largura do tecido, para me saber o comprimento, para ver quantos metros eu vou colocar na urdideira. Esse é o primeiro processo da urdição. E o que eu defino na urdição, as cores, a combinação de fios, uma segunda pessoa pode vir a tecer para mim que ele não muda,
porque lá eu faço a cruz, e essa cruz eu já defino fio por fio a posição que vai ficar no tecido, né? E foi aí, com a idade de 11 anos, que eu entrei para a parte da tecelagem, fazendo o simples, que era o pano de prato, né? E foi aí que eu peguei gosto de criação, de criar peças, né? Peças novas, fios desafiadores que você põe no tear, você está desafiando. Perdi muitas peças, porque nem todo fio combina um com o outro. Então, a hora que você tira, tem rejeição, aí você vê que aquele fio não dá para isso, você vai selecionando os fios. É um longo processo. Com isso, eu fui desenvolvendo essa parte ainda na adolescência e comecei a tecer. Então passei por todos os processos de tapete, toalhas, depois eu cheguei nas peças maiores, mais trabalhosas, que são as mantas, né? As cortinas, e tudo isso foi um desafio. Depois eu vim a criar mais. Quando eu comecei a achar alguns fios interessantes, bonito, a imaginação foi criar novas peças, novo estilo, né? Aí eu comecei com a parte de acessórios, que foi cachecol, os chales. Hoje eu já tenho uma produção de grande escala dos ponchos, né? Dos chales finos, que são os chales vazados, que é um desafio muito grande na tecelagem. Então, esse é o processo que a gente vai no dia a dia criando. Agora, contar para vocês como, depois da urdição, que a gente tira a trança, a gente traz para o tear. No tear, a gente faz a colocação de enrolar ela na madeira. Essa a gente enrola e no final dela tem uma cruz, que é onde a gente, para não embaraçar os fios quando você coloca no tear. Depois a gente tem um processo que a gente passa no liço, né? Que é dentro dessas duas casinhas aqui no intervalo do liço, que a gente passa fio por fio. Depois a gente passa no pente e em seguida a gente amarra, ficando pronto para tecer, né? Aí depois você vai amarrar as pesadeiras, que é um processo conforme o tipo de tecido que você vai fazer, conforme o bordado que você quer produzir no tear, é o tipo que você amarra as pisadeiras e o tipo que você passa no liço. Aí você define os teus bordados, o bordado que você deseja, né? Depois nós temos a lançadeira. A lançadeira tem muitos que falam canoinha, que é a que a gente lança para lá e para cá no tecido, para fazer a trama. Então, esse é um dos processos do tear. E tem as palavrinhas mágicas do tear, que é cabristilho, né? Rasteiro. Isso tudo a gente, com o tempo, a gente vai descobrindo o que é cada coisa. O rasteiro é a parte que fica atrás, né? Esse meu aqui é bem simples, olha para vocês verem, a madeira com prego que separa os fios, os cabristilhos. Cabristilho é o grupo de linha que eu fiz lá na ordideira. Então esses aqui são os cabristilhos que tá no rasteiro. Esse processo aqui que a gente coloca 2 pauzinhos. Aqui a gente usa muito cabo de vassoura. Então, esse processo aqui é onde está separando as tranças que eu fiz na ordideira para não embaraçar os fios. Então, esse aqui, a hora que eu for tecer, eu posso tirar. O rasteiro eu posso até deixar, né? E aí ele vem, olha para vocês verem, ele vem bonitinho para o tear, para o liço, né? Porque aí ele não está embaraçado. E depois do liço vem para o pente, que é aonde vai dar o processo para a gente tecer a trama, fazer a trama para sair o tecido. Falando assim, parece fácil, né? Não é complicado, mas é uma parte assim, tecer, não tem como você mudar o processo. Você tem que fazer passo a passo, com segurança, bem feito, para que ele não te dê problema na hora de tecer, não saia defeito no tecido,
né? Um fio passado errado, ele aparece no tecido. Como se diz, defeito de fábrica, mas aparece. Então, tem que ser assim, tudo nos detalhes, bem feito, para sair um tecido de qualidade. Eu sou muito rígida em cima da qualidade dos meus tecidos. Tanto é que eu aprendi com 11 anos, né? Hoje eu tenho 46 anos já de tear. Então, mas eu sempre procurei muita qualidade em cima dos tecidos, de tudo que eu faço, das combinações de cores, tudo. Então, é uma criação assim, gostosa, mas de muita responsabilidade, né? Às vezes as pessoas pegam o tecido e falam assim, nossa, tá caro. Não é. É a questão do processo. Você não faz isso num dia só. Você faz em várias etapas, do qual a gente leva tempo. Só para passar no liço aqui, se o tecido é maior, tipo a manta, você gasta metade do dia. Porque você tem que passar fio por fio. Então tudo é muito trabalhoso, né? Mas é a nossa parte bem antiga, que é o tear manual. O que hoje muitos preferem já o elétrico. Mas no tear manual tem a sua vantagem. As batidas são mais firmes e ao mesmo tempo você borda. Você tem capacidade de fazer a passagem no liço e no pisado você criar tipo de bordados, né? Você sai o tecido bordado no tear. Então faz essa diferença. Passando umas dicas para vocês, é o seguinte: quando vocês forem comprar os fios, você define, já tem em mente o que você vai tecer, o que você vai produzir. Porque você tem que ver espessuras do fio, o que você deseja finalizar ali, as espessuras do fio, da qual você vai definir a largura do tecido, né? E com a colocação, fazendo a urdição, na urdideira, que é a trança, para vir para o tear. Por quê? Quando você está no tear, e que você precisa saber a espessura, se o fio vai dar certo tanto no liço como no pente. Os pentes têm uma variedade muito grande de largura. Então, no pente, você vai definir também o tecido que você vai fazer. Por exemplo, se eu vou tecer uma toalha de mesa, o tecido é fino, o algodão é mais fino, então eu uso um pente mais fino. Se é tapete, o pente é mais largo. E ao mesmo tempo a lançadeira. A lançadeira, por exemplo, se você vai usar para tapete, a lançadeira tem que ser maior, para dar largura para você pôr a linha dentro da lançadeira. Se o fio é mais fino, dá para usar uma lançadeira mais finas. Então, tem que ter você vê o que você tem na sua casa, no seu tear, o que ele adapta para você fazer o tecido, para você ver qual tecido dá certo. A mesma coisa, às vezes, quando o cliente me pede, por exemplo, ele quer mais largo, quer uma toalha de mesa mais larga. E aí eu tenho que ver a largura da mesa do cliente e ver para ele a largura que eu tenho os teares, para ver se dá para me produzir a largura que ele quer. Então são coisas assim que tem que observar muito, porque senão você não consegue tecer. Não adianta eu querer colocar num tear aqui de 1 metro, eu colocar, por exemplo, uma toalha grande ou uma manta, ela não vai caber. Então tem que ter a largura, a espessura do pente, do liço e do tear para cada tipo de tecido que você vai fazer. Então tem que saber nessa escolha também, para ver qual a produção que vai ficar melhor e facilitar para você. Porque senão dificulta muito o seu trabalho no tear e não dá certo. Aí você tem que tirar. Aqui eu quero mostrar para vocês que essa parte de tear é uma parte rústica de madeira, da qual você não tem como adaptar nada assim, renovar. Ele é tradicional e você tem que usar todas as etapas nele como ele é. Ó, o banco, esse aqui vem o pente, vem o liço, a pisadeira, rasteiro. Essas são as partes de tear que quando você vai adquirir um tear, você tem que saber que você tem que ter essas peças,
Não adianta você comprar ele liso. Então ele tem que acompanhar essas peças junto com ele. E falando com vocês, o tear, ele funciona. Se você consegue dar uma produção, ele manual, você consegue dar uma produção assim, dependendo do tecido, às vezes um pouco mais rápida, às vezes mais lenta. Por exemplo, se você está fazendo um bordado, um tecido bordado, então com isso o tear você vai mais lento nessa produção, né, na colocação. Quando você tira, eu coloco a trança de lá, o fios, tô trazendo ele para cá, ele vai passar aqui, eu vou enrolar nessa madeira. Nessa madeira eu vou passar a enrolar nesse aqui, ó, de baixo. Então, esse pau aqui, quando eu terminar de tirar, de tecer, que o fio chegar aqui no liço, que eu enrolar, eu vou tirar um rolo de tecido, o que é muito prazeroso, né, gente? A hora que você tira um rolo de tecido do tear, e foi você quem fez. Então, uma por ter acabado, né? E outra porque é bonito, é uma coisa gratificante, né? Muito gostoso. Tem muita gente que compra o tear por uma terapia. Eu acredito que realmente é uma terapia, porque você movimenta a mente, corpo, né? Você movimenta tudo, porque você tem que estar pensando, criando constantemente, e ao mesmo tempo você está fazendo um exercício físico, né? Porque tudo é um exercício físico, você movimenta as pernas, os braços. Então, tem muita gente que às vezes me procura querendo um tear porque é uma terapia, e realmente é uma terapia, né? Porque você tecendo um pouquinho todo dia é uma terapia. Então, aqui a gente tira o rolo do tecido aqui, que é muito bonito o rolo. Realização: Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Apoio: Prefeitura de Carmo do Rio Claro.